dúvida que eu tenho, Márcio. Por que a gente precisa evoluir o ego? O espírito está claro, ele já é puro, perfeito, a essência divina em cada um de nós. Agora, o ego, que é uma criação humana, né? Uma criação que vai desaparecer junto com o corpo físico. Por que ele precisaria evoluir? Essa é a dúvida que eu tenho. Se ele vai morrer com o corpo físico, o ego. E aí, alguém tem alguma resposta aqui para Eliana? Por que estamos aqui para evoluir os egos? Somos espíritos perfeitos. Por que a gente está precisando voltar tantas vezes ainda? Qual a opinião de vocês? Eu acho que o ego não desaparece, não. Porque quando você desencarna, você está no mesmo ponto. Você vai voltar a encarnar, você volta naquele mesmo ponto onde você parou. Ou seja, o ego continua. Agora, precisa ser limpo, evoluído. Até chegar e se unir realmente ao espírito puro. É o que eu acho. Então, Eliane, para nós aqui na psicoterapia reencarnacionista, para ficar mais simples, o ego, ele desencarna junto com a versão persona. O ego é só enquanto a gente estiver encarnado. Desencarnou, o ego não existe mais. Mas a consciência continua a mesma. Nosso espírito é uma consciência, certo? Então, todas as características, as ressonâncias de quando a gente desencarna, ela permanece no espírito, na consciência. Inclusive os vícios. Então, o ego, ele é... Os vícios que esse ego... O ego é o... Ele continua, porque você desencarna, você não vira santo. Você continua com tudo aquilo que você tenha. Isso não é o ego também? Então, Eliane, só que não é mais ego, não é mais ego, é consciência. Ah, tá. Muda. Então, para ficar mais fácil a gente entender, tá? Ego só existe enquanto encarnado. Desencarnou, o ego desencarna junto. Mas a consciência continua a mesma. A questão das características de inferioridade, de ressentimentos, de virtudes, continua na consciência. E quando encarna... Então, o ego, vem uma nova versão persona. Vem um novo ego, uma nova roupagem que a gente recebe. Um outro personagem. Todas as virtudes e vícios, elas vêm tudo junto. Porque está na consciência. Vêm todas juntos dentro da consciência, exatamente. Tá bom. Então, para ficar mais claro de entender. Ok? E aí, quem mais tem alguma resposta para Eliana? Por que a gente está tendo que reencarnar de novo? Se somos espíritos puros, por que estamos submetendo novamente a passar pela experiência terrena? Para evoluir mais essa versão persona. Por quê? Bom, na minha opinião, então, nós somos criados puros e ignorantes. E a partir do momento que a gente começou a usufruir essa liberdade de uma maneira, sei lá, entre aspas, né, incorreta, e começou a desenvolver o egoísmo, as mágoas, então a gente foi criando aquele ego. E a gente tem que estar voltando para poder estar voltando a esse estágio puro, né, que nós fomos criados. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendo. E aí, quem mais? Márcio, será que tem alguma coisa a ver com o livre-arbítrio? Essa palavra que a Elza acabou de pronunciar me deixou um pouco intrigada. Eu acho que ela tem razão quando ela falou claramente: nós nascemos puros, a pureza do espírito, mas ignorantes. Essa ignorância apartada da pureza, a ignorância é que faz com que o ego cometa equívocos pela ignorância. E essa ignorância, ela não desaparece, como nada desaparece no mundo. Ela vai ficar impressa em algum lugar. O ego cria essa ignorância ou essas virtudes. Isso tudo vai sendo criado, vai ficando num plano das ideias. E isso tudo é absorvido pela consciência no desencarne. Ou seja, apesar do ego ter sido criado, ter sido uma criação humana, em cima de uma ignorância, em cima de um aprendizado, ele não desaparece. O ego some, desencarna com o corpo físico. Mas as impressões, as experiências que não pertencem ao mundo material, e sim ao mundo das ideias, ao mundo dos pensamentos, ao mundo astral,
ele fica impresso na consciência. E é o nosso livre-arbítrio que vai fazer a peneira daquilo que serve, daquilo que não serve, daquilo que precisa ser purificado e daquilo que já é puro e pode ser mantido. Eu acho que essa palavra da Elisa me deu um esclarecimento bom da pureza junto com a ignorância. Obrigada, Elisa. E aí, mais alguém tem alguma colocação? Não, Elza Rorai, desculpa, Elza. Elza. Alguém tem alguma resposta para Eliana? Por que a gente está tendo que reencarnar de novo? Se somos espíritos perfeitos? Márcio, eu acredito muito nos débitos, né, que nós contraímos nas reencarnações, né, a lei da causa e efeito, né, e o aprendizado também, porque assim, nós temos que evoluir para ser, como posso dizer, é que a linhagem costuma um pouco mais diferente, então assim, para ser um pouco mais puro, mais próximo de Deus, né, mas, então assim, o universo tá em constante evolução, e nós também temos que evoluir junto, né, então essa é o que eu acredito também. Não sei se faz sentido. E aí, quem mais? É um assunto bastante polêmico. Gera muitos debates. Isso que é legal. Bastante. Alguém tem mais alguma colocação? Fala o Alexandre, a Elza, a Eliane. Antes de dar o meu parecer final. Bom, então vamos lá. Qual que é a minha opinião? Tá? A minha opinião é o que eu acredito. Não somos donos da verdade. Tem aquela frase que fala: não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Essa frase diz tudo. Estamos aqui, né, encarnados, apesar de sermos Deus, micropartícula divina, filho de Deus perfeito, somos Deus também, certo? Mas creio que somos regidos por uma força maior, pelo universo, pela energia cósmica, por Deus, pelo Criador, seja lá o nome que for. Temos uma hierarquia a seguir. E essa hierarquia nos mandou para estarmos aqui encarnados hoje para a evolução da raça humana. Estamos aqui para evoluirmos a raça humana. Inclusive, Jesus Cristo, ele veio aqui para evoluir a raça humana e o ego dele. Então, esse papo de que Jesus aqui veio reencarnar para nos salvar, isso é puro papo religioso. Essa é a minha concepção, tá? Ele veio para cumprir a missão dele, de evoluir o ego dele, e não para salvar a humanidade, como muitas religiões dizem. Isso é o que eu acredito, tá? Por que a gente está aqui para evoluir a raça humana? Estamos na 5ª geração da raça humana hoje, 5ª geração. E segundo aí os estudos, as previsões, a evolução da raça humana vai atingir a perfeição na 7ª geração. Então, da 5ª até a 7ª geração, tem mais aí alguns milênios aí para prosseguir. Mas para a espiritualidade, questão de tempo não é levada em conta. E eu li recentemente uma coleção chamada Saga dos Capelinos. É uma coleção, né, que fala sobre a 4ª raça humana, principalmente, dos Pleiadianos, da época de Atlântida. Inclusive nós estivemos lá nessa 4ª geração da raça humana e quase atingimos a perfeição nessa geração passada, a ponto de estarmos nos comunicando por telepatia, para vocês terem uma ideia. Então, essa coleção fala sobre tudo isso aí, sobre a Atlântida, sobre a questão de Jesus, desmistifica muito a questão de Jesus na passagem dele pela Terra. E por causa do ego, né, nessa 4ª geração, que estávamos quase atingindo a perfeição, o ego no poder, os comandantes colocaram o ego no poder e essa evolução toda veio por água abaixo. Por isso que na 5ª geração agora somos arianos, voltamos praticamente à estaca zero. Essa é a teoria que eu acredito, tá? Que eu defendo. Alguém tem alguma outra colocação? Márcio, essa colocação sua, faz muito sentido, principalmente porque já estudos tibetanos, quem teve acesso, fala exatamente sobre isso, sobre as 7 raças. E Helena Blavatsky, que esteve no Tibete estudando durante muitos anos, ela, num dos livros dela, ela fala sobre essas 7 raças. Menciona exatamente isso que você comentou, que a raça humana,
pleidiana chegou quase lá, que são os Atlantes, né? E por conta disso, não ter superado o ego, agora fica muito claro, Márcio, obrigada. O fato de não ter superado o ego fez com que a quarta raça, os pleidianos, não conseguisse cumprir o seu intento de evoluir a raça humana onde ela precisa chegar. Então, sem evoluir o ego, a gente pode, nessa quinta raça humana que nós estamos, que é a raça ariana, podemos cometer os mesmos erros que cometeram os pleidianos, os atlantes. Ou seja, é necessário, então, a função da nossa encarnação é realmente evoluir o ego. Sem evoluir o ego, sem chance. Não vamos chegar lá. Porque ele impregna a consciência. Ele pode morrer junto com o corpo, mas ele impregna a consciência com suas experiências. Então não tem jeito, ou evolui o ego, ou a gente vai voltar sempre a estaca zero. Obrigada, Márcio.